Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós conversamos com o professor titular em Neurociências, Siddhartha Ribeiro. Ele também é diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olá, professor Siddhartha, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Olá a todos em casa. Vamos conversar e convidamos o professor Siddhartha sobre um evento que aconteceu recentemente na universidade, que foi o Roda de Conversa, a Política sobre Drogas em Debate, que contou com a participação também de figuras públicas, como o doutor Manuel Onofre Neto, promotor de Justiça da Infância e Juventude de Natal. Professor, a primeira pergunta é como é que foi organizado esse evento, né? Ele passou a discutir temas também sobre a criminalidade do uso das drogas, ou passou a discutir temas voltados mais para o uso medicinal de algumas drogas, por exemplo, né? Olha, foi um debate bem amplo, Bruno, que foi uma iniciativa de promotores e cientistas que compreendem que a guerra às drogas é mais deletéria do que qualquer outra droga, porque vem matando, encarcerando de maneira racialmente seletiva, né? É uma política que é muito deletéria para os mais pobres, sem deter o consumo. O consumo vem aumentando, o dispêndio com a guerra às drogas aumenta e os problemas do abuso de drogas não são enfrentados diretamente. Então foi uma conversa no sentido de buscar informações, compartilhar informações e buscar a racionalidade no debate, buscar o que a gente chama de redução de danos, né? As drogas fazem parte das civilizações humanas desde os seus primórdios. Todas as pessoas têm a sua droga predileta, seja ela o café, a cerveja ou algum tarja preta. O que as pessoas precisam compreender é que o uso problemático de drogas, quando a pessoa faz mal a si mesma ou a outros, com uma droga de qualquer tipo, é uma situação que precisa de ajuda, que precisa de atenção do Estado e que não precisa de mais violência, precisa de cuidado. E no caso do uso não problemático de drogas, nesse caso a pessoa precisa de ter seus direitos constitucionais respeitados como usuário, como já existe na lei. Porque tem uma discussão muito maior do que, essa é lícita e essa não é lícita, não é? O problema social, por exemplo, de uma droga lícita como o álcool, ele é tão significativo quanto problemas com drogas não lícitas, como a própria maconha, no caso, né, professor? Como é que foi debatida essa questão? Eu queria que o senhor pudesse me corrigir se eu estou enganado, né? Uma coisa é você debater a legalização, ainda que elas estejam juntas. Depois a criminalização do uso, né? E também a descriminalização para o uso medicinal. São três coisas diferentes ou, ainda que entrelaçadas, concorda comigo nessa situação? Veja, existem em distintos países tratamentos distintos para o uso de drogas. Tem países como Portugal que descriminalizaram o porte de qualquer droga, embora mantenham a criminalização do comércio. O que aconteceu em Portugal quando isso aconteceu? Há aproximadamente 14 anos. Houve uma queda pequena do consumo de drogas leves, como por exemplo cannabis ou maconha, mas houve uma queda acentuada do consumo de drogas pesadas, como por exemplo heroína. Então, isso após a descriminalização do porte. Então, as experiências de descriminalização ou mesmo de legalização no mundo são em torno de 20, e elas mostram que o consumo ou cai ou fica estável. Então não há explosão de consumo. Por outro lado, você transforma uma questão que hoje é tratada como de polícia em muitos países como para uma questão de saúde. Então isso protege muito a população. O usuário que faz uso abusivo ou problemático, ele se sente à vontade para buscar ajuda. Então a informação que o usuário passa a receber sobre as drogas que consome, sejam elas lícitas ou ilícitas, ela passa a vir de um profissional de saúde e não de um traficante na rua ou da situação, digamos, da abordagem policial. Hoje nós estamos vivendo aqui, nessa semana em particular, esse programa vai ser reprisado muitas vezes, mas a semana que nós estamos vivendo no início de novembro é de votações nos Estados Unidos para legalização de uso recreativo de cannabis, de maconha. Por exemplo, na Califórnia. Se isso acontecer, são alguns estados. Muitos estados, 35 estados hoje aceitam o uso medicinal. O uso recreativo é um número menor, mas crescente de estados, como Colorado, Washington State e outros. Se a Califórnia fizer
essa mudança agora, no início de novembro, nós estamos caminhando para uma situação em que os Estados Unidos, depois de terem criminalizado a maconha por quase 100 anos, por 70 anos, vão passar a vendê-la como se fosse refrigerante. Então é preciso que a gente fique muito alerta, porque o problema das drogas não é que tem umas que são boas e outras que são más. Isso é uma visão bem equivocada. Qualquer droga em dose muito alta pode ser perigosa. Algumas drogas têm doses altas, letais, pequenininhas. Outras drogas têm doses letais grandes. Remédios que compramos em farmácia que servem para problemas sociais como suicídio, por exemplo. Né? Com certeza. Veja, a diferença entre veneno e remédio é dose. Aquilo que em baixa dose cura a sua dor de cabeça, em alta dose pode lhe matar. Né? E depende também se a pessoa é de um grupo de risco ou não. Então, por exemplo, leite é um alimento maravilhoso, exceto para as pessoas que têm intolerância à lactose. Então, esse raciocínio deve se aplicar a qualquer substância. Não existe a substância do mal, a substância do demônio. O que existem são pessoas que são mais ou menos sensíveis. Tem pessoas que podem beber um copo de cerveja e estão bem, outras não podem. E isso a pessoa aprende ao viver. O problema é que se criminalizaram algumas drogas. Algumas drogas são vistas como o demônio e outras são glorificadas. Você liga a televisão e tem uma série de propagandas te dizendo que se você consumir cerveja, por exemplo, você vai andar com pessoas muito bonitas, você vai ter carros muito novos e modernos. Então existe uma glorificação de certas substâncias e uma demonização de outras, quando na verdade o que nós precisamos é de moderação. Precisamos que as pessoas saibam o que estão consumindo e façam escolhas conscientes. E é importante também, você já citou o caso de Portugal, né? Portugal é um dos países também que vem legalizando de certa forma. Estados Unidos, né? A gente teria experiência também no Uruguai. A Holanda, por exemplo, que recentemente passou a repensar mais de 20 anos de legalização, com o uso, obviamente, em cafés ou em casas, nesse sentido. Mas quando a gente fala desse processo de demonização, por exemplo, do cannabis, né, a gente esquece que tem a finalidade medicinal. E eu queria fazer essa pergunta. Dentro, por exemplo, dessa discussão da droga específica, que é o canabiol, né? Canabidiol. Quais são os derivados dentro dessa planta que são ou têm fins medicinais, né, que deveriam ser repensados? Essa é uma ótima pergunta. Depois de 70 anos de demonização, a maconha, ou cannabis, a planta da cannabis, está voltando a ter utilização médica em grande parte dos países do Ocidente. Por quê? Porque tem propriedades medicinais muito poderosas. Não é uma novidade, isso já se sabe desde o século XIX na descrição da literatura médica. E se nós formos olhar a literatura médica da Índia, nós vamos saber que isso está prescrito, e na China também, há milênios. Sabe-se que a maconha, por exemplo, é um excelente antiepiléptico. Então, pessoas que têm epilepsia congênita, por qualquer tipo de razão, e podem se beneficiar desse remédio, estão entrando na justiça para obterem o direito. Agora, o canabidiol pode ser utilizado, e mesmo a planta inteira, se a pessoa souber os caminhos legais. O que tem que ficar muito claro é que a pessoa que está precisando de uma substância como remédio precisa ter direito, acesso a esse remédio. No caso da maconha, há dezenas de substâncias semelhantes, que a gente chama de canabinoides, na própria planta, que têm propriedades terapêuticas. Não apenas o canabidiol, mas também o THC, mas também o canabigerol e muitas outras substâncias canabinoides. Existe um debate hoje, que é um debate importante para que o público entenda, que é o seguinte: na medida em que legalizamos o uso medicinal da maconha, que é uma tendência mundial, isso vai ser feito com a planta in natura ou com extratos da planta, vai ser feito apenas com princípios isolados, princípios puros, ou vai ser feito de ambas as maneiras? Quais são os prós e os contras? Os que argumentam em prol dos princípios ativos puros dizem que é porque eles permitem uma ação terapêutica mais fina, permitem que o médico escolha melhor a dose. Os que argumentam a favor do extrato da planta total argumentam que a planta total é muito segura, os princípios ativos puros não foram testados ainda, nós conhecemos eles há pouco tempo, a planta nós conhecemos há milênios. E, por outro lado, a planta é muito barata. Qualquer pessoa pode plantar em casa, enquanto que os princípios ativos puros são vendidos
pelos olhos da cara, literalmente, nas farmácias. Esse debate é um debate vivo, ele afeta a população e, na minha opinião, nós devemos priorizar o paciente, aquilo que for melhor para o paciente. Então, se o paciente optar pelo princípio ativo puro, se tiver recursos para isso, se quiser fazer uso disso, que faça, e que se também quiser optar pelo extrato vegetal, que tenha esse direito. Agora, esse é um debate muito maior, porque quando é crime, né, você ter, digamos assim, ou comprar ou ter essa porte, a gente está tratando como se o paciente, né, ou o pai de um paciente, por exemplo, ele seja tratado como se fosse um criminoso, quando ele está comprando essa droga ilegal para tratar. Isso no Brasil, né? Já está mudando, já mudou, porque os pais de crianças com síndromes que geram epilepsia lutaram para obter o direito de comprar, já conseguem comprar no Brasil. O problema é que já é possível comprar, só que a burocracia é enorme e é caríssimo. Então a discussão como fazem aqueles pais de crianças que são pobres ou que não têm recursos. Então, nesse momento, eu preciso que a gente discuta o que é melhor para os pacientes. E o que é melhor para os pacientes é que eles possam fazer essas escolhas. Existem médicos no Brasil prescrevendo cannabis para dor, prescrevendo cannabis para situações oncológicas. É um analgésico poderoso. Pessoas que têm câncer, que não conseguem se alimentar, que têm muita náusea, que têm muitas dores, que têm muita ansiedade, se beneficiam enormemente do uso de cannabis. Isso é bem conhecido. E agora existem evidências de que a cannabis também tem efeitos antitumorais, ou seja, a própria cannabis combate o câncer, em alguns casos. Isso não é uma coisa generalizada, mas é uma ciência que vem se fazendo nos últimos anos. O que isso indica? Também, né? A evidência para o Parkinson é mista, há estudos que dizem que sim, ou estudos que dizem que não. No caso da epilepsia, no caso do câncer, no caso do glaucoma, a indicação é muito clara. Tá? E várias outras, na verdade, aplicações, síndrome de Tourette. E o que nós vamos descobrir nos próximos 10 anos é que as pessoas criminalizaram uma planta altamente terapêutica. E o que a gente não está falando de uma droga feita em laboratório, é uma planta, né? É uma planta, mas é uma planta feita pelo ser humano. Eu gosto de dizer que a maconha está para as plantas como os cachorros estão para os animais. São invenções humanas para satisfazer as necessidades humanas. Existe um cachorro que é só para guerra, existe um cachorro que é para guardar a sua casa, existe um cachorro que é para você usar de almofadinha para os seus pés, existe um cachorro que leva uísque para o cara que caiu na avalanche que está soterrado de neve. São funções específicas que nós desenhamos pelo cruzamento seletivo de animais. Então, olha, tem 2 bravos, vamos cruzar eles para fazer uma linhagem de bravos. Agora tem 2 mansos, vamos cruzar para fazer uma linhagem de mansos. Da mesma maneira fizeram isso com a maconha nos últimos 6.000, 7.000 anos, em torno do Himalaia, escolhendo plantas para falar, essa aqui é para dormir, essa aqui é para trabalhar, essa aqui é para ficar alerta, essa aqui é para devagar, sonhar acordado, essa aqui é para trabalho de parto, essa daqui é para leitura. E o ser humano criou essa variedade enorme de plantas. Baseado em quê? Em dezenas de substâncias contidas nessas plantas que têm propriedades terapêuticas, psicoativas, inclusive que nem são canabinoides, por exemplo, terpenos. Agora, quando a gente tem uma planta criminalizada, aquilo que é vendido nas ruas no Brasil, como maconha, muitas vezes nem é maconha. Professor, a gente vai precisar fazer uma breve pausa, mas voltamos sobre esse assunto. No segundo bloco, não saia daí que o debate continua no segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. A gente continua a conversar com o professor Siddhartha Ribeiro, professor titular em Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também diretor do Instituto do Cérebro. Professor, no bloco anterior a gente vinha conversando sobre esse processo de criminalização do uso, né, de drogas como o canabidiol. No Brasil, né, já houveram casos onde os pais tiveram que responder judicialmente por esse processo criminal, né? Mas hoje em dia como é que a medicina vê? Tendo em vista que conselhos de medicina, como o de São Paulo recentemente, já repensaram sobre essa perspectiva, né? E o Supremo já desde 2011 que já deveria ter analisado melhor essa condição dentro do Brasil. Os médicos, em um sentido maior, eles têm recomendado e quem necessita desse tratamento, como ele deve agir? A mudança de posição do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, através do seu presidente, do Dr. Mauro Aranha, é muito positiva.
porque sinaliza o aceite pelos médicos de uma verdade que hoje é uma verdade científica, que é que a maconha tem muitas propriedades medicinais, terapêuticas, que são de interesse da população, são de interesse dos pacientes. Nos Estados Unidos, isso está muito claro, a maior parte dos estados norte-americanos já permite o uso medicinal. No Uruguai, houve a legalização para usos medicinais e recreativos, né, através da regulação do Estado. Então, existe uma mudança de postura. Agora, os médicos no Brasil, muitas vezes, estão fora de sintonia com esses avanços científicos e, por uma questão de conservadorismo político, muitas vezes negam os benefícios terapêuticos da cannabis. Um exemplo que ficou muito claro nos Estados Unidos foi do documentário que se chama Weeds, em inglês chama WEEDS, se você procurar no YouTube vai encontrar, que é daquele médico da CNN chamado Sanjay Gupta, é como se fosse o Drauzio Varela da CNN. Há uns 8 anos atrás ele fez um documentário em que ele afirmava não haver uso medicinal da maconha demonstrado cientificamente. Há 3 anos ele fez esse outro documentário, Weeds, dizendo exatamente o contrário, pedindo desculpas ao público por ter ignorado evidências importantes, e apresenta o caso de uma criança com uma síndrome que causa epilepsia, que tem 300 convulsões por semana, não consegue aprender a andar de bicicleta, aí aprender a falar direito, vive em prostração, na verdade definhando, o desenvolvimento cognitivo extremamente comprometido, e andando com uma UTI móvel para todos os lados, porque os remédios tradicionais contra a epilepsia, já sendo usados nas doses mais altas, podem levar a uma parada cardíaca, a uma parada respiratória. Quem sabe até um erro de um procedimento. Com certeza, vivendo à beira da morte. Né? Vivendo à beira da morte e sem se desenvolver normalmente. E aí ela passa a utilizar o extrato de cannabis rico em canabidiol e passa de ter 300 convulsões para ter 2 por semana. Passa a ter um desenvolvimento cognitivo normal, consegue andar, consegue se locomover e mesmo andar de bicicleta. Isso foi muito emocionante, tem paralelos no Brasil. Uns documentários que falam. Um documentário legal e nós sabemos, o Fantástico fez várias matérias sobre isso. E o que está acontecendo hoje é que os pais das crianças que têm informação, que podem contratar um advogado e que têm dinheiro para pagar a importação, já conseguem importar princípios ativos puros ou quase puros dos Estados Unidos, de outros países, que são terapêuticos para os seus filhos. A pergunta que fica é, e os outros pais? E os que não têm recursos para isso? E aí a pergunta é, por que não se regulamentou ainda o autocultivo dos pacientes que necessitam do uso medicinal da maconha? O senhor acha que a gente tem a discussão da indústria farmacêutica, né? O autocultivo seria a melhor opção? Se tem uma crítica a esse uso fitoterápico, o ideal é que seja de uma certa forma. Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes a gente, quando vai fazer uma política pública, especificamente nesse caso, eu acho que eu sinto falta. Será que se convidam os cientistas, os professores, os médicos, ou inclusive os pacientes para discutir, ou eles não? É ilegal, é demonizado essa droga e não deve ser usado, né? É isso que acontece? Eu acho que nós estamos numa evolução. Hoje existe um debate multidisciplinar sobre esse assunto. Hoje os diferentes atores que têm interesse nesse assunto estão em diálogo. Isso não era assim há 10 anos atrás, talvez há 5 anos atrás. Então, nesse sentido, há um avanço, porque os pacientes têm suas associações, por exemplo, tem a Abra Cannabis, a AMAME, que são associações de pacientes que fazem uso medicinal. Existem médicos que estão prescrevendo canabinoides e têm tido resultados muito interessantes, inclusive feito apresentações sobre isso, mostrando como que em poucos minutos a pessoa tem uma aplicação sublingual de um canabinoide, pode parar de sentir uma dor crônica muito grande. E, por outro lado, os cientistas têm tido um pouquinho mais de voz, a gente tem conseguido participar um pouco mais do debate e trazer as pessoas para o campo da racionalidade, porque as pessoas estão muito acostumadas a demonizar aquela droga que elas não utilizam. Então a maior parte das pessoas não usa maconha, então acha que a maconha é horrível, mas esquece que o álcool pode ser muito deletério. Não se trata tampouco de demonizar o álcool. O álcool é ótimo numa festinha para as pessoas ficarem alegres e conversarem, mas em doses muito altas ele pode levar a violência, pode levar a acidentes, uma série de danos sociais e também danos ao indivíduo. Outros, né? Aos outros e ao indivíduo. Né? Existe um ranking de drogas famoso, feito na Inglaterra, em que se classifica as drogas pelo dano que causam ao indivíduo que as consome e pelo dano que causam aos outros. Quando esses danos são somados,
A droga que tem o maior potencial de dano de todas é o álcool. A segunda é a heroína. A terceira é a cocaína. A maconha vem lá no meio e as substâncias como LSD, cogumelos e o êxtase vem lá no final. Mas se você perguntar para as pessoas na rua o que é mais perigoso, álcool ou êxtase, elas vão dizer que é o êxtase. Sendo que, na verdade, é exatamente o contrário. O álcool é muito perigoso. Não quero dizer com isso que a gente deva proibi-lo. Nenhuma droga deve ser proibida por ser perigosa. Senão a gente deveria proibir a gasolina, que também leva a uma alteração psicoativa e depois leva ao óbito. Né? Deveríamos proibir o veneno de rato. Então, o que a gente deve fazer é informar as pessoas, colocar no rótulo, isso aqui é perigoso para a sua saúde. Eu acho que o senhor concorda que falta ainda muito de conhecimento e o debate, ainda que seja muito maior hoje na nossa sociedade do que, por exemplo, um dos meus pais ou avós, ainda falta muito conhecimento para discutir isso, né, professor? Falta, porque as pessoas nesse assunto de drogas costumam ter opiniões muito fortes e informação muito fraca, informação sem base. Então elas ouviram falar, leram alguma coisa e aí elas consolidam a sua opinião. Hoje existe uma opinião na sociedade que o usuário de crack é um zumbi, é uma pessoa que perdeu completamente a sua identidade, a sua volição, a sua capacidade de ter decisões voluntárias, racionais. Existem experimentos mostrando que isso não é verdade. De onde saiu essa ideia? Isso saiu de experimentos feitos com ratos, em que o rato a ele era oferecido se auto-administrar, apertar um botão para se auto-administrar o crack ou cocaína, que tem uma base semelhante, química. E o que se verificou é que esses ratos faziam isso até o ponto de morrerem. Então falaram, bom, então o usuário do crack está que nem aquele ratinho. Fizeram o mesmo experimento de auto-administração em ratos, só que colocando o animal não numa gaiola isolado, mas num ambiente social, com seus parentes, com muitas coisas para fazer, um ambiente enriquecido. E verificaram que o rato não fazia aquele comportamento. São experimentos do neurocientista Carl Hart lá nos Estados Unidos. Isso significa o quê? Que olhar para o usuário de crack como se ele fosse um ratinho de laboratório que vai usar aquilo até morrer, é esquecer das condições, do contexto em que ele está inserido, que fazem com que ele faça aquele uso problemático e abusivo. Então, é como se apenas uma parcela de todo um contexto fosse retirado como um todo, né? Exato. A gente esquece que ele nasceu na sarjeta, que ele não teve cuidado de mãe e pai, a gente esquece que ele se alimentou muito mal na infância, que provavelmente sofreu abuso físico e psicológico, que não teve educação, que não teve saúde, que não teve bons exemplos, e aí a culpa é do crack. Não, o crack é um sintoma. Não estou dizendo com isso que o crack é uma droga benéfica ou benigna, não é. Mas proibi-la a ponto de encarcerar e potencialmente matar as pessoas para proteger as pessoas dela, não faz sentido. Não é a resolução, né? Não é a solução de um problema social. Não. E problemas sociais podem gerar tanto psicose quanto as drogas, né, professor? Com certeza, exatamente. E na área da educação, né? Como é que o senhor vê, então, um contexto onde a gente poderia discutir melhor esses temas, né? Quem sabe dentro das próprias escolas ou da nossa casa, da família, por exemplo? É uma discussão difícil para a sociedade fazer e ela começa com a gente se dando conta dos nossos próprios preconceitos. Então, um pai que diz para o seu filho, meu filho, não use drogas, e ele se embebeda regularmente, ele tem um discurso contraditório. Uma família que diz para o seu filho que a maconha vai destruir a vida dele, e ele encontra pessoas na rua que estão utilizando maconha e não têm as suas vidas destruídas, esses pais vão perder, paradoxo, né? Pode ser. Vão perder o contato com seu filho. É melhor que as pessoas se informem, procurem informação de boa qualidade, pais e filhos juntos. As drogas podem sim causar mal, todas elas podem causar mal, se forem consumidas da maneira inadequada. Então nós precisamos de uma educação para o consumo responsável de substâncias. Né? Nós precisamos. Isso passa, não apenas pelas drogas que a gente tem como sendo as drogas ligadas à diversão, à recreação. Tem drogas muito comuns e corriqueiras que estão na nossa vida todos os dias, que causam danos à nossa saúde e a gente pouco discute sobre elas. Uma droga extremamente aditiva, ou seja, que pode levar à dependência, que pode causar grandes danos à saúde, é o açúcar. As pessoas consomem quantidades absurdas de açúcar. O açúcar leva a uma dependência muito forte, mesmo em animais de laboratório, isso se verifica com clareza. E se você for ao hospital agora e procurar quem está internado, as pessoas estão internadas ou por problemas cardiovasculares, ou problemas de obesidade, ou problemas de diabetes.
quase 70% das internações estão relacionadas de alguma maneira ao consumo abusivo de açúcar. Por que eu estou trazendo o açúcar, que é uma coisa aparentemente tão corriqueira, né? Corriqueira, que está ligada inclusive à dia a infância. dia. Para que a gente se dê conta de que é preciso ter uma atitude isonômica em relação às drogas. A gente precisa olhar para cada uma delas sem preconceitos e dizer, ela tem utilidades? Ela serve para alguma coisa boa? Sim. Ela tem riscos? Ela é perigosa? Sim. Para quem? Então, olha, o fulano é diabético, então açúcar para ele é veneno. Isso não é uma razão para proibir o açúcar, mas é uma razão para escrever no rótulo do açúcar que ele é muito perigoso para o diabético, que o consumo exagerado do açúcar pode levar a diabetes. O que não é obrigado, né? No caso que não é obrigado. Hoje em dia, só o tabaco tem esse tipo de coisa. Né? Quando você consome álcool, quando você consome açúcar, você não é alertado sobre os perigos daquilo. Isso é bastante... Eu acho, Bruno, sabe, a gente deveria evoluir para que todas as substâncias sejam regulamentadas, para que as pessoas tenham acesso à informação completa sobre aquilo que está sendo consumido e para que as pessoas possam fazer escolhas que são baseadas em ciência e não em preconceitos. Exatamente. E às vezes a empiria, como no caso da criança Anne, que a gente já citou, o senhor colocou um caso dos Estados Unidos, onde os próprios pais, né, compraram, importaram o CBD e ali eles fizeram um mapa e disseram, não, olha, está comprovado. Às vezes o próprio paciente, a família do paciente, consegue comprovar, com a ajuda, obviamente, de um medicamento justificado pela ciência, mas o próprio usuário consegue, né, chegar a esse caso de comprovar esse benefício. Professor, muito obrigado pela entrevista de hoje. Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Foi um tema bastante esclarecedor, né? Espero que para quem esteja em casa também possa ter refletido mais sobre esse assunto. Obrigado. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, mas na próxima semana com mais um assunto aqui na TV Câmara, 10 horas da manhã. Vale lembrar que os domingos também você pode acompanhar o programa Educação em Pauta no mesmo horário aqui na TV Câmara ou na internet, Facebook, Twitter ou YouTube, também acompanhar todos os programas que já foram exibidos aqui na casa. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá!